Olá, esse é o podcast Modernidades. Toda semana, uma conversa leve e realista sobre o equilíbrio entre carreira e maternidade. Com Priscila Moura, eu, Bia Schwartz, e nossa convidada de hoje, Bartira, mãe do Caio e da Ana, engenheira civil, especialista em finanças, empresária, fundadora do Instituto Ponte, e nada disso a impediu de viajar muito, palestrar pelo Brasil, ser capa de revista, dividir o palco com globais e comemorar seu aniversário usando um belíssimo maiô dourado. Se é sobre equilíbrio que vamos falar hoje, temos aqui a ganhadora do Prêmio Equilibrista do IBEF, Bartira Gomes de Almeida. Seja muito bem-vinda. Maravilhoso, obrigado. Parabéns aí por você estar fazendo esse podcast. Eu adoro gente que faz, eu adoro ouvir histórias de vida, ouvir vários que vocês já fizeram. Ai, que bom, Bartira. Bartira, alguém me disse, talvez tenha sido até o Luciano Huck, não disse a mim, né? Alguém disse, falando sobre o projeto do Instituto Ponte, que a gente vai explicar, que uma boa ideia a gente explica em 2 minutos. Você lembra se foi dele essa frase? Não sei. Foi o primeiro contato que eu tive com o Instituto Ponte, foi esse. Uma boa ideia a gente explica em 2 minutos. E ele falou assim, e o Instituto Ponte é o seguinte, você pega um bom aluno e coloca numa boa escola. Fim. É isso, e eu achei fantástico. Eu falei, ok, entendi. Continua. Conta pra gente, Bartira, do Instituto Ponte. Fala. só que tem que ter alguém para viabilizar isso, né? Aí, Acho que essa é uma grande parte, mas é um pouquinho mais complexo. Porque como as realidades são muito diferentes, não adianta só você inserir um menino num mundo novo sem você dar um suporte para ele. Ele tem que aprender a sonhar, ele tem que conhecer profissões. Então, eu acho realmente hoje que uma das maiores injustiças no Brasil é a qualidade do nosso ensino público. Então, o que que acontece? Faça a sua pesquisa em casa. O que faz o filho da sua manicure? O que faz o filho da sua empregada? O que que acontece? Não consegue fazer ascensão social. Então, assim, o que o Instituto Ponte faz? Promover a ascensão social em apenas uma geração. Então, hoje, o que a gente tem é o filho da empregada doméstica que faz farmácia na USP, a filha da auxiliar de TV que faz medicina na Unicamp, o filho do agricultor que estuda engenharia na mesma escola da minha filha, em São Paulo. Isso tudo, assim, Brasil, gente, tem muito talento. O que eu mais gosto de fazer é analogia com o futebol. Vários jogadores melhores do mundo. Kaká, Ronaldinho, Rivaldo, nenhum prêmio Nobel. 200 milhões de habitantes e aqui só nasce quem tem talento para futebol. que coisa, né? Lógico que não. Porque no futebol tem um olheiro em cada campo de várzea. Então eu gosto de falar que o que o Instituto Ponte faz, ele é o olheiro dentro das escolas públicas. Acha esse menino talentoso e dá para ele o mesmo que a gente dá para o nosso filho. E esse projeto só existe no Espírito Santo? O Instituto Ponte começou aqui. Com a pandemia, a gente aprendeu a dar aula online. Então, hoje a gente já tem aluno em 7 estados. Tem o IP híbrido. A gente tem um aluno em Salvador. Ele estuda numa escola boa, particular em Salvador. Faz aulas híbridas conosco aqui. Nisso que eu falei, de profissão, de aprender a sonhar, de outras características, sem ser o que você aprende na escola. E a gente traz ele aqui de 2 a 4 vezes por ano, para ele entender que ele faz parte de um todo. Esse é o Instituto Ponte, mas tem outras iniciativas um pouco semelhantes pelo Brasil também. E eu imagino que seja uma cadeia enorme de pessoas trabalhando por isso, né? Para viabilizar isso, porque como você falou, além da escola, existem vários outros atributos que você precisa trabalhar, desenvolver, acompanhar, inclusive apoio à família, vocês dão? O nosso foco é sempre um aluno, mas a gente precisa dar uma atenção para a família, porque quando esse menino muitas vezes terminar o ensino médio, ele tem chance de ser o maior grau escolar da escola. E eu não quero que ele termine um excelente ensino médio e ele trabalhe numa função de ensino médio. Ele pode ser engenheiro, ele pode ser médico, ele pode ser empreendedor, ele pode ser o que ele quiser. Então a gente tem que fazer essa família também entender que agora o mais importante não é ele começar a trabalhar. Muitas famílias não têm a cultura da educação, porque não é a cultura que eles vivem. Um aluno já falou para mim que estudar é para rico, trabalhar, pobre tem que trabalhar. Então, quando ele fazer faculdade, ele tem que justificar na comunidade dele que ele não é um vagabundo. Então, é uma cultura muito diferente.
E sim, o Instituto Ponte tem inúmeros parceiros, não estaríamos aqui de jeito nenhum até hoje, se não fosse eles. Conta pra gente como que você chegou no Ponte. Você é de uma família, a sua mãe fez engenharia civil também? E a sua mãe foi destaque em 1960, não era? Foi a única mulher da turma de engenharia dela. Inspiração, Deve hein? ter sido demais. A família toda é de engenheiros, né? É. Seu pai, sua mãe, vocês, 3 Eu e o irmãos? Rodrigo, meu irmão mais velho, Rogério, físico, é verdade. Olha só. E então, e aí, como é que foi? Você se formou e foi integrar a empresa da família? Eu trabalhei 20 anos na construtora, logo que eu formei. Assim, no fundo, eu devo ter sido, mas eu não acho mesmo que eu fui pressionada. Eu gostava de matemática, então eu vou fazer engenharia por causa disso. Na minha cabeça, é isso. Para falar que eu não tive um outro trabalho antes, eu fui professora de inglês. Aí comecei trabalhando como estagiária lá na Morar, fiquei 20 anos, e a gente estava discutindo a sucessão na empresa, isso era 2012. Meu pai perguntou se eu queria ser presidente. Não significa que eu Você tinha quantos seria. anos? 2012, eu sou de 74, estava 38, eu acho, mais ou menos. Significa que eu seria, meu irmão sempre foi meu par. E naquela época eu pensei assim, gente, o que eu quero fazer na segunda metade produtiva da minha vida? A gente vai produtivo mesmo até os 80. Minha mãe está me provando aí que a gente vai um pouco mais. E eu falei, acho que eu quero fazer uma outra coisa, ter uma outra história. Então foi nesse momento, isso tudo assim, é bonito de falar, mas eu tinha uma condição muito boa, porque as minhas contas estavam pagas. Na minha família, a gente tem uma distribuição. Então, assim, é só, ai, que lindo, romântico, ela largou tudo. Não, gente, larga tudo, mas você tem Um backup, né? um backup para poder fazer isso. E aí, eu passei 2 anos visitando instituições. Com quem eu conversei que tinha feito mudança na vida e trabalhava no setor social, falava que recebia mais do que dava. É uma E assim, para realização. engenheira, essa equação era muito. Parece clichê, né? Receber mais do que dá, para mim soava muito verdadeiro. Eu visitei 42 projetos. Eu gosto muito de resultado, eu sou movida a resultado. E eu encontrei 2 projetos onde eu vi mais resultado. Um em Curitiba, que chama Bom Aluno, e em Fortaleza, que chama Primeira Chance. Aí fiz parceria com eles e trouxe para o Espírito Santo. Na mesma ideia de pegar o bom aluno no ensino público e dar para ele oportunidade para ele conseguir fazer a ascensão social dele. Eu lembro de você, a gente trabalhou muito tempo no mesmo prédio, né? E eu lembro da barriga da Bartira chegando. Não é nem da Bartira chegando, a barriga da Bartira chegando, com a barriga enorme, chegando de obra. E era muito interessante, porque, assim, muitas vezes a mulher engenheira, mesmo formando engenheira, acaba indo mais marketing ou para uma outra área. E Bartira não, Bartira era da obra. Então eu falava, nossa, assim, que força! E eu vi uma admiração do seu pai por você e uma conexão entre vocês, né, Bartira? Muito grande, assim. Seu pai também gosta muito de obra, né? Você gostava da obra? Foi uma opção sua? Foi um consultor que fez essa mudança. Meu pai sempre foi engenheiro de obra, é muito engraçado, porque já tinha uma consultora não sei quantos anos, você faz o quê? Ele falava engenheiro, ele não falava eu sou empresário. O vínculo dele com a obra era muito grande. E o normal, como a minha mãe também fundou a morar com meu pai, era o Rodrigo vai seguir meu irmão, o que o meu pai faz, e a Bartira o que a minha mãe faz. Então, eu comecei fazendo orçamento, coisas administrativas. A gente teve uma consultoria de planejamento e a gente foi desenhar o primeiro organograma da empresa. E nesse momento, o Rodrigo cuidava das obras nessa época. O consultor falou: não, tá errado. A Bartira é a Sebastiana da história, ela vai para a obra e o Rodrigo sempre foi muito ligado a vendas, incorporação, uma outra área. E aí, esse consultor fez essa transição. Eu lembro que para mim foi um pouco desconfortável no início, porque me deram o título de diretora técnica. Eu falava assim, gente, eu nunca fui engenheira de obra, eu não consigo falar que eu sou diretora técnica. E aí, quando perguntava, o que você faz? Eu falo, trabalho na área técnica. E meu pai falava para mim assim, não tem nada difícil, nada que você não vai aprender. E eu era meio sombra do meu pai.
Isso da Bia falar que da admiração, da conexão, a minha função era andar de manhã cedo atrás do meu pai, eu tinha uma plaqueta, ele tinha um monte de aí eu pegava os problemas na obra, chegava no escritório e falava assim, resolve. Ele ia cuidar das outras coisas e eu resolvia. Então eu fui sendo sombra ali e assumindo as responsabilidades. Foi esse consultor que fez essa mudança. E os filhos vieram nesse momento das obras. Acho que foi, eu não lembro exatamente, porque foi desde cedo, foi sim, porque logo depois que eu formei, vieram nesse início. E como é que você fez quando eles nasceram? Você se permitiu tirar uma licença? Você conseguiu voltar rapidinho? Quis voltar? Eu quis voltar. Meus filhos nunca dormiram direito. E eu lembro, eu à noite com a criança no colo, eu falava assim, o mundo dorme e eu tô aqui com essa criança balançando acordada. E quando chegava de manhã, eu não conseguia dormir tanto e a criança dormia. Eu ligava a televisão, era Ana Maria Braga. Aquilo para mim era muito deprimente. Então, eu voltei a trabalhar, não foi porque a Morar precisava de mim, porque eu queria voltar a trabalhar. Mas, lógico, assim, com toda. Eu vou ali um pouquinho, eu volto. Sim. E eu fiz cirurgia de peito, então eu tive pouco leite. Então, meus filhos entraram no NAN cedo. Então, eu não tinha a obrigação da amamentação. O papel na vida que eu mais gosto é ser mãe, mas neném até 3 meses não gostei, não. Para mim, Sincericídio, temos aqui. eu achava que ele mudou a minha vida. Eu achava que ele interagia muito pouco. Eu falava assim, a minha outra pessoa, ele parece que ele nem conhece direito. Mal dá um sorrisinho, até me dá um sorriso. Não, fiquei 3 meses, não gostei não. Agora imagina a Amanda, né? Que tinha um filho autista que não interagia até, sei lá, um ano, né? Tem uma pessoa que veio aqui que ela ficava ávida por aquela interação, assim, aquela devolutiva. Mas é verdade, eu também sentia isso, assim, eu sentia muita dificuldade de ficar em casa. Você voltou com quantos dias? Eu lembro claramente, eu num churrasco levando a Ana, ela tinha 10 dias de idade, o pessoal perguntava o que eu estava fazendo lá. Acho que botei 1 mês, mais ou menos, mas assim, nunca desliguei porque fazia bem para mim. Uhum, sim. E faz bem mesmo, né? Trabalhar, eu acho que a gente consegue focar em coisas que nos satisfazem. Quando você trabalha com o que você gosta e você dá uma descansada assim a cabeça, porque menino chorando é muito difícil. E que bom poder falar isso, né? Porque eu acredito que muitas mulheres, como a gente começou com a Isabela aqui, que voltou também 1 mês e pouco, se sentiu julgada e tal. Que bom poder falar, né? Eu falei, eu queria ir trabalhar, não queria estar ali e pude ir trabalhar também, porque você tinha uma rede de apoio ali e também tinha uma flexibilidade no trabalho. É bom poder falar isso. Assim como deve ter mães que falam assim, não queria voltar, né? Como a Thaís falou. Sim, sim. Eu falei, não, deu 5 meses, fui pra lá e falei, não quero ficar aqui. É bom ter esse conforto de falar, né? Como é que seus filhos veem toda essa sua relação com de ir pra obra, colocar o capacete, aí viaja, dar uma palestra, falar do pote, sua mãe ganhou um prêmio, aí mãe senta pra fazer tarefa de casa, que eu já fiquei sabendo que você é bem exigente com escola, com notas. Como é que eles veem isso tudo? E era exigente com você, porque eu também estudei com a Martira, e Martira era do grupo que Você era cachorra? brigava por nota. Eu sempre fui Caxias, assim, eu sempre fui boa aluna, mas eu falo assim, é mais por esforço do que por inteligência diferente. Mas eu sempre fui assim, vou pegar a prova do ano passado para ver como foi. Eu acho que tinha uma inteligência de entender, de tirar boa nota, mas sempre fui Caxias de estudar. E eu acho que cada criança tem que ser forçada a dar o seu melhor. Então, assim, eu dei sorte, meus meninos têm um bom nível de inteligência, e eu falava assim, a nota aqui em casa é 9. Mas eu acho que se eu tivesse um filho com dificuldade, Sim. eu não falaria isso. Eu acho colocou o sarrafo onde você achou que dava para eles, e eles tiravam fala a mesmo. mesma coisa. Então, eu achava que a criança, assim, ela tem que ser desafiada a dar o seu melhor. Então, E você é exigente só com nota? Ou também com comportamento e outras habilidades? eu sou muito com respeito com a família. Eu acho assim, na minha casa tinha, mãe, tem que ir de novo com você? Eu falava assim, festa de família tem que ir, não tem discussão. Mas assim, é jantar do meu amigo. Não, esse você pode escolher não ir, mas a festa da família, nem que você vai passar, tem que ir. Acho que você tem que ser respeitoso. Eu acho que o maior presente sempre é a nossa presença. Então não custa nada.
Vai ali, Dá uma passadinha, né? dá uma passadinha, sabe? Eu acho que, assim, valores comuns, como respeito, como. Mas eu acho que essa nova geração tem isso muito forte. Eu sinto, assim, eu aprendo muito com os meninos e muitas coisas que eu acho que eu desse mundo novo, que talvez eu estou fazendo um bullying, estou perguntando uma coisa que não tem mais sentido. Acho que a troca é muito grande, eles me ensinam muito, mas assim, esses valores básicos, eu sempre assim, gente, isso é o básico, né? Não dá para achar que o mundo gira em torno de você, né? Sim. Lá em casa a média é 8, né? Pra começar a conversar. Eu tenho um filho de 15. E aí, quando a minha Beatriz, que hoje tem 8, começou a ter notas, uma coisa assim, eu falei, filha, e tal. Aí ela pegou com 7,8 lá, eu falei, olha que nota maravilhosa. Aí o Francisco, quê? A média dela não é 8 e ela é ginasta. Eu falei, dá um mortal pra trás, daqui a pouco a gente conversa. Aí ele, vamos lá. E eu aprendi isso. É claro que ela não vai ouvir esse podcast, a média é 8 lá em casa para começar. Mas eu acho que a gente tem que ver aquela habilidade ali que tem. Não, são bem diferentes, né? Eu super entendo, assim, né? Eu tenho 2 filhos, eles são bem diferentes. A Ana é mais introvertida, o Caio é mais extrovertido. E lá em casa todo mundo é cheio de defeito. Eles são assim, maravilhosos, acho que tiveram uma boa educação, mas eu fui sortuda, porque eu também conheço mãe maravilhosa que tem filho com problema, até não quero mais. Sim. Mas acho que lá em casa eu dei sorte de ter uns meninos muito bons e eles também têm bastante educação. E eu sinto, todo mundo lá em casa tinha defeito, porque a Ana, a gente estava conversando, né? Ela é um pouco. Tem outras habilidades que o Caio não tem, assim, de esporte, de desenhar, sempre foi nota excelente, mas em compensação, ela tem uma sociabilidade, está melhorando muito, mas no início era muito mais difícil para ela, queria ajuda para comprar o picolé da esquina. Uhum. Então, assim, lá em casa sempre teve, você é bom nisso, nisso você não é bom, ela é boa nisso, nisso não é boa, assim, ninguém é perfeito. Acho que você entender qual é a qualidade de cada um e você conseguir falar assim, ó, você tem esse defeito, você pode melhorar. É. Ou você tem essa muito virtude, importante. investe nisso, né? Bartira, e como é que foi a transição da Bartira engenheira de uma empresa familiar para a Bartira executiva de uma ONG? É uma ONG, né? É. Como é que é isso? Toda transição não é fácil, né? Eu acho que você é muito bonito, o pessoal fala assim, ah, se reinvente, tudo. Isso é uma coisa bonita de falar, difícil demais de fazer, né? Eu lembro quando eu resolvi que eu ia deixar minhas funções executivas namorar, a minha mãe falou para mim que eu estava procurando problema, porque eu não entendia nada nem de educação e nem nada de setor social. Mas na vida dela, ela tinha feito o que ela quis. E eu tinha direito de fazer o que eu queria. E agora ela é sua maior fã, porque eu sempre vejo você recebendo o prêmio junto com ela. Em todos Legal, os lugares. Então, essa foi a fala da minha família, assim, vai fazer o que você quiser, mas assim, siga com as suas pernas. E tem um desafio grande, né, gente? Porque é bonito falar Instituto Ponte, mas a minha profissão mesmo é pedinte ambulante, né? Eu passo o tempo inteiro pedindo bolsa, pedindo dinheiro, pedindo ajuda do médico, do dentista. A minha função é essa mesmo. Então, mas isso também é muito diferente da sua função de engenheira. Ou não? É muito diferente da função que eu fazia antes. Você que trabalhou com a gente namorar há muito tempo, eu só era da parte que comprava. Eu Sim. cuidava da área técnica, financeira e administrativa. Quando eu vou para o Ponte, eu tenho que aprender a vender. Então, eu acho que nem é tanto a função engenheira, porque eu acho, assim, uma das coisas que eu posso estar fazendo ali melhor no Instituto Ponte é a gestão. Minha mãe está certa, eu não entendo mesmo de educação, eu não entendo mesmo de setor social, mas eu entendo de achar as pessoas que estão interessadas em trabalhar muito melhor. Não entendia, né? Agora eu tenho certeza que você entende. Exatamente. Eu Pedir é muito aprendi. difícil, né? Mas pedir para o outro é menos difícil, né? É aí que eu me seguro. Não, para mim você não precisa dar nada, tem tudo que eu preciso. Estou dando a chance de você ajudar uma pessoa que não tem oportunidade. Essa que é a minha cabeça autoajuda para tomar vários nãos e falar, tá tudo bem. Ele ainda não entendeu que ele pode usar o poder que ele tem, porque eu acho que quem tem recurso hoje tem um poder enorme que não exerce.
você pode muito bem ajudar a mudar a vida de uma pessoa. Isso vai fazer muito bem para você. Não faz a menor diferença no seu orçamento. Só que você não exerce esse poder. Sim. E eu já ouvi que, eu já vejo, ouço pessoas hoje falando que é uma obrigação você retribuir, não é só uma possibilidade, assim, criando um pouco mais de empatia e trazendo um pouco mais de responsabilidade para as pessoas que têm recursos financeiros para ajudar e fazer essa mudança na nossa sociedade que a gente sabe que não pode vir do poder público, né? Que não vem. Que a iniciativa privada cada vez mais tem mostrado que ela tem que entrar para fazer essa mudança social que o poder público não consegue. E nesse caso, não é nem mudar a vida de uma pessoa, é mudar a família inteira, porque você mudou aquela geração, né? Se você pega uma criança da zona rural e ela se forma no curso superior, dali pra frente, o que é a história da família? Toda a história da família. Eu falo o seguinte, você tem que decidir se você quer estar no campo ou se você quer estar na plateia. A plateia é aquela que comenta sobre o jogo. No campo, você está no jogo. Então, você pode ficar ali fora falando o que os outros podem fazer, ou você pode entrar no jogo e falar, eu também vou jogar, vou dar a cara a tapa e vou participar disso aqui. É a única decisão que você tem que tomar na vida. Tem gente que entende. Eu acho que eu tive a sorte de entender isso aos 40 anos. Com toda a condição que eu já falei aqui inicialmente, que eu tinha condições, mas eu podia muito bem estar trabalhando na moral ali, patrimônio. Eu achei, eu vou ser mais feliz se eu trabalhar para o outro. Mas como foi esse estalo, assim? Você falou que vocês estavam trabalhando na questão da sucessão. E aí, o que te levou, assim, a falar, não é aqui que eu quero estar, ou quero mudar a minha vida? A gente fez um trabalho de sucessão, fez um trabalho de coach. E eu lembro que eram, assim, 6 sessões que foram contratadas. Aí, na primeira, ela ouviu a minha história. Na segunda, ela falou assim, olha só, você tem que decidir. Nós vamos trabalhar você dentro da Morar, fora da Morar. As primeiras que eu divaguei, assim, ela falou, você escolhe para que lado? Eu falei, pô, aqui dentro já sei como é, vamos trabalhar fora da Morar. E aí a gente foi criando cenários. Eu tive uma série de inseguranças, tipo, o que eu vou fazer segunda-feira? E a Morar falou que não ia mais pagar esse coach, inclusive. O que eu vou, se eu sair daqui, o que eu vou fazer segunda-feira? Eu lembrava de Ana Maria Braga, que eu não dava conta. Ela falava assim, enquanto você estiver a namorar, você não vai achar o que você vai fazer. Aqui você é muito envolvida, você segue, tem todo o seu tempo ocupado. O dia que você não tiver o que fazer, você vai achar o que vai fazer. E foi muito importante eu ter acreditado nela isso, porque eu achava assim, que eu ia fazer tinha que sair de A para B. E ela falou outra coisa, assim, mas 2 coisas que eu lembro bastante. Primeiro o que você for fazer, não fica no planejamento, se joga. Eu lembro que eu comecei uma família, fiz um pouco de trabalho de consultoria. Eu sou de fazer. E aí eu fazia consultoria e voltava depois na semana seguinte, não estava feito. Aí eu queria fazer para a família o trabalho. Porque não tinha graça. Você não combinava. Eu falei, disso eu não gosto. E ela falou uma outra coisa, foi siga a sua intuição. E eu, como a Bia falou, sou de família de engenheiro, não tenho essa intuição forte. E a minha intuição, quando eu visitava um projeto social, que eu via aquilo, eu falava assim, nossa, é isso. Tô aqui. Tipo assim, tem um livro da Melinda Gates, eu adoro o livro. Sabe quando você lê o livro, você se emociona e fala, é isso. Então, assim, mesmo sem saber como, eu falo assim, é nessa área que eu quero trabalhar. Tá esquentando. Mas você tinha alguma decisão assim, eu quero trabalhar com criança, eu quero trabalhar com mulheres, já tinha alguma coisa que você... Não, o que me chamava a atenção, eu queria ver a transformação. Eu até fiquei muito na dúvida se eu ia trabalhar com educação com o primeiro emprego. Que eu acho que é transformador. Eu vi uns trabalhos de projeto. Como eu falei que eu visitei as ONGs, nessa visita das ONGs, eu vi os trabalhos acontecendo, qual que eu via mais resultado, menos. E acho que eu dei a sorte de escolher educação, porque eu amo jovem. Então, hoje, assim, meus filhos cresceram, moram em São Paulo, e eu tenho a alegria de estar ali aprendendo aquelas expressões de jovem, no meio de jovem, sentindo aquela energia. Não, e claramente você sempre achou que a educação era transformadora, porque desde jovem você se dedicava muito à escola. Então, eu acho que você não podia ter escolhido
nada melhor, assim, Melhor. foi perfeito. Foi. 7ª série até o 2º ano do ensino médio, que os alunos são... Eles entram entre a 7ª série e o 2º ano, mas o período deles conosco é de 8 a 10 anos, porque a gente acompanha até o final da faculdade. Hoje o índice de desistência da faculdade pública, se eu não me engano, está em torno de 40%. Sim. Eu não tenho certeza desse dado, não. Eu li outro dia, mas não tinha fonte, então fiquei meio... Uhum. Então não adianta ele não concluir a faculdade. Lógico que quanto mais velho, a gente menos coisa faz com o aluno. Por ele, né? Porque a gente quer que ele seja independente. Mas assim, minha aluna passou em medicina na Unicamp, é dos vestibulares mais concorridos. Só que ela não tem, a família dela não tem condições de nada e ela não conseguiu auxílio moradia. Então a gente paga para ela R$ 1.500 para ela se manter. A gente, um patrocinador, Sim. toda a rede do Instituto Ponte, para ela se manter em São Paulo. E sim, a Lara é maravilhosa. Fiz uma carta aí essa semana da história dela, lindíssima. Vou compartilhar com vocês. Eu sei uma frase que ela falou na carta. Eu me mantenho. Foi ela? Ai, foi linda, né? É muito legal ver assim esses alunos que vão e começam a estagiar assim no BTG, que estão em São Paulo. E São Paulo paga bem, né? Sim. Então, assim, faz estágio, ganha R$ 2.600, mas não sei quanto de ticket. Às vezes o ticket que ele ganha é que o pai ganha trabalhando, né? E eles têm ali, naquele momento, uma receita maior do que a família. Mas muitos chegam sem conseguir pagar a moradia e vocês também, como você falou, né? Vocês acompanham, então no caso da família não conseguir, vocês também encontram a possibilidade de ajudar essa criança a comer, comprar livro, Tem que morar. fazer um bem bolado, não é assim, faça que você vai, não. Aham. Tem várias faculdades, INSPER, Intel, que eles já entenderam isso, eles querem fazer a diversidade. Então, além da mensalidade, eles dão moradia, dão alimentação, dão computador. Então, Uhum. assim, eu vou dizer assim, o maior mérito do Instituto Ponte é falar para esse aluno que essa universidade existe. Aprende qual é esse vestibular que você também pode ir para São Paulo. Uhum. Porque o meu filho sempre soube disso. Uhum. Mas ele, isso não faz parte nem do universo dele. Se dá Uhum. sonhando, né? Em alguns casos, a gente complementa e sempre pedindo que o aluno busque o quanto antes se manter. Tipo assim, mas medicina hoje, você não vê, não tem estágio em medicina Aham. mais. Não tem. E normalmente é um curso É que mais você perfeito. faz o dia inteiro, não tem meio período de medicina, e até você poder começar a dar plantão são 5 anos, né? Busca bolsa, outras oportunidades que tem. Então, assim, a gente Uhum. incentiva ao máximo Alto. que ele corra atrás para ele conseguir se manter. Mas, assim, tentei de tudo e não consegui, o Instituto Ponte não vai deixar você não cursar por causa disso. Uhum. Pois Nossa, é, na escola dos meus filhos, é uma escola parceira do Ponte. Acho que são 20 bolsas que eles concedem. E na sala do meu filho tem uma menina. Ela é uma menina e ela é de Tarana, veio morar aqui. Aí eu falei assim, meu Deus, uma menina. Vitória, imagina, né? De Tarana. E meu filho é menino da sala dela. E ele era muito solto e tal. Eu falei, Franz, chama ela pra almoçar aqui no final de semana. Pra ela saber que tem uma casa de meninas também, que tem uma mulher aqui. Eu falei, vai, sei lá, tem um problema feminino, às vezes quer conversar e tal. E ela foi lá pra casa almoçar. E ela fala pouco que nem eu. Então foi ótimo. Acabou o almoço, eles foram e tal. E eu fiquei lá batendo um papo com ela. E foi um encanto. E aí, ele teve a formatura. Obrigada. Teve a formatura de 9º ano deles, né? Hoje eles estão no 1º. Os pais vieram para nosso convite, né? Formatura e tal. E eu fui, me apresentei a esses pais. Ela já sabia da minha existência, conversamos. Quando eu conheci aqueles pais, eles são tão incríveis. Não é à toa que ela é uma menina super diferente. E ela foi aprovada, acho que em 6 das que ela escreveu. Enfim. Aí eu fiquei assim, gente, imagina essa menina ali na zona rural de Tarana. Que desperdício seria, porque a inteligência diferenciada ela tem, eloquência ela tem, determinada, já sabe tudo que ela vai fazer fora do país. Tá? E os pais também são muito à frente do tempo. Então, ela ia, o que ela precisava só era vai. E aí, hoje, as famílias se tornaram amigas e tal. A mãe dela vem aqui visitar, ela traz umas caixas, traz umas caixas cheias de coisas maravilhosas da roça e tal.
E eu, sempre que eu converso com ela, ela me surpreende. Eu penso assim, gente, quantas... Fala o nome dela, Ana Luísa. Quantas... Meu Deus. Alguns amores. Quantas Anas Luísas tem por aí, sabe? É exatamente isso. É isso que o Ponte faz. Nossa, que alegria ouvir esse depoimento. Quando eu falo que é mais, não adianta só botar na escola, aquele resumo do início, é porque, assim, quando ele está no instituto, fala assim, você vai chegar lá e você vai falar, minha mãe é manicure, minha mãe é motorista de ônibus, e eu estou aqui para vencer pelo meu esforço. Aham. Você não vai inventar uma história, você não é pior do que ninguém. Simplesmente ele nasceu num CEP, que ele tem condições de ter tudo, e você nasceu num CEP, que você não tem condições de ter tudo. Então, sabe, quando eu falo que a gente prepara o aluno, entra lá sendo você mesmo, e você é muito valioso. Então, esse faz muita diferença, e realmente os meninos são fantásticos. Não, isso é muito legal, né? Porque não é só, como você falou, colocar na escola, não é só conseguir a bolsa, existe todo um trabalho por trás. Eu sei que vocês fazem acompanhamento de dever de casa também, consegue bolsa de escola de inglês, consegue. É muita coisa, é muita coisa. O aluno tem a família, porque ele é o menor de idade, a responsabilidade é da família, eu não tiro a responsabilidade da família. Ah, Então, ele tem que ter um parente, ter um amigo, ou as famílias se juntarem e virem para cá. Mas o Instituto Ponte não é responsável pelo aluno. entendi. O aluno, o responsável por ele é o pai, a mãe dele, ele tem uma família. A gente dá todo o apoio para ele estar bem naquele ambiente ali escolar. E se ele tiver algum problema no ambiente escolar, a gente está pronto para ajudar para resolver. Mas, assim, tem reunião de pai, não é o Instituto Ponte que vai, Perfeito. é a família que deve ir na reunião. Ele continua tendo o pai e a mãe Aham. dele ali responsável. Mas falando de formas de ajudar, todo mundo pode ajudar. Ou com dinheiro, porque eu falo que parabéns não paga vale transporte. Sim. Então é muito importante o recurso, mas assim, muitos alunos hoje, por exemplo, o problema de alimentação é muito sério. E tem aluno que está na integral, que a escola dá almoço, então é muito bem resolvido sobre isso, mas aluno que a escola não é integral, que faz o inglês à tarde, ele não tem onde almoçar. Então, assim, eu conheço um dono de restaurante que deixa, eu vou pedir para ele, para 4 meninos almoçarem ali no restaurante. Isso é muito importante, isso faz muita diferença na vida do menino. Uhum. Eu falo, no meio que a gente vive, todo mundo conhece alguém que consegue dar uma ajuda. Então, você pode ajudar com dinheiro, você pode ajudar com algum serviço da sua empresa, você pode, da sua empresa ou do seu conhecido. Eu quero estar no campo para pedir para minha amiga que tem uma gráfica, que você pode ajudar. O Instituto Ponte está precisando de uma gráfica. Você pode ajudar? Sabe assim, você está Perfeito. disposta também a pedir para o outro, porque eu quero estar no campo ali? Também você pode ajudar com um serviço da sua empresa, ajudando as necessidades do menino. Esse acolhimento que você falou, chamei para minha casa, assim, isso é fantástico, porque eu até então eu não tinha noção, porque assim, vai numa festa de 15 anos, o menino não tem o dinheiro para pagar o Uber de volta. Então, Uhum. como que ele vai sair da festa tal e vai conseguir chegar? Com que roupa que o menino vai? Uhum. Tipo assim, que roupas você tem na sua casa? Você fala, empresta aqui, vai com a roupa da minha filha. São detalhes que pra gente é na automático, né? E É a roupa, é o sapato, é a bolsa, como é que ele vai, como é que ele volta, dorme na minha casa. Aham. Sabe assim, você dá essa acolhida para esse menino fazer parte desse Universo. universo que ninguém sabe que imagina. Então, todo mundo pode ajudar, basta querer. Eu vi numa entrevista sua, você falando de uma aluna que tem o sonho de ser mãe. Conta essa história. Dessas diferenças de cultura, né? Coisa que eu nunca pensei. Essa aluna é muito comprometida e ela chegou sério para falar com a nossa psicóloga que ela estava se sentindo meio devedora com o Instituto Ponte, porque ela queria ser mãe e ela estava formando e ia poder ser mãe e trabalhar. Porque na cabeça dela, na cultura dela, ou você é mãe ou você trabalha. Não é igual assim, eu vou trabalhar e alguém vai tomar conta do meu filho? aham. Então que eu falo que são os mundos tão diferentes, assim, traz uma preocupação que eu nunca nem imaginei. Olha só. Eu que vi a minha mãe trabalhar a Você vida que foi inteira, grávida pra obra. nunca imaginei, nunca passou pela minha cabeça que eu não podia ser mãe e trabalhar. E é a realidade dela. Ela assim. deve ver mulheres que trabalham e deve ver mães. Ela não deve conviver com nenhuma mãe que E ela trabalha, né? não Olha viu que isso, lindo. então ela se abriu com a psicóloga, se sentindo assim, eu tô traidora, porque aqui vocês vão querer que eu trabalhe e ganhe meu dinheiro, mas eu quero mesmo é ser mãe. Ali o Instituto Ponte,
A gente não quer forçar ninguém a nada. A gente só quer dar para o aluno a mesma oportunidade que eu dei para meus filhos. A escolha e o sacrifício é sempre ali do aluno. E como é que o aluno chega até você? Ou você chega até ele? Tem as Como é que duas é isso? coisas, a inscrição é aberta. Hoje a gente já é mais conhecido, então tem muita gente que fica ligando quando abre a inscrição, como funciona, mas a gente faz muito busca ativa, principalmente pelos dados das Olimpíadas Brasileiras de Matemática, pelo OBMEP. Tem os alunos premiados e você tem o nome do aluno e a escola que ele estuda. A gente brinca de Sherlock Holmes daqui para frente. Porque, pela lei de proteção de dados, a escola não pode fornecer os dados do aluno. A gente manda carta para o aluno, a gente manda carta para a escola, a gente procura o nome dele no Instagram, a gente fica digitando, a gente tenta entrar em algum grupo do PIC, que é da Olimpíada, que existe, alguém que estuda naquela mesma escola. Mas e você não poderia ir até a escola e abordar esse aluno? Não. Como é A que gente tem vai também? até a escola, muitas vezes, e existe 2 tipos de diretoras de escola. Aquela que fala, você veio aqui para pegar o meu melhor aluno. Entendi. Sério? Uhum. A outra que fala assim, realmente esse aluno aqui não está tendo toda a oportunidade, o potencial que ele tem. Eu acho assim, ao longo do trabalho do Instituto Ponte, a gente está ganhando mais credibilidade, Sim. coisa que me deixa muito feliz. Outro dia uma escola no interior publicou tantos alunos passaram no processo do Ponte. Esse é o meu sonho! Então, assim, a escola, ter o aluno passado no processo do Ponte, está mostrando a qualidade da escola, que é a Sim. forma que, assim, tantos presidentes dos Estados Unidos formaram em Harvard, sabe? Com certeza. Então, e aí depois a gente faz essa seleção. Hoje, esse ano foi mais ou menos em torno de 20 por 1 candidato vaga. A gente não está atrás de, assim, todo mundo na escola se inscrever. Não adianta, o Instituto Ponte não é para todo mundo. É aquele aluno que é acima da média e ele tem muita vontade de mudar a realidade dele. Eu falo, a gente não pode querer mais que o aluno. Nem a mãe querer mais que o filho. Quem tem que querer é o aluno. Uhum. É muito sensível você sentir isso, porque às vezes ele tem 12, tem 13 anos. Então você tem que sentir isso numa criança. E a gente faz uma seleção bem rigorosa, dinâmica, entrevista individual, entrevista com a família, prova, basicamente para garantir que ele tem inteligência em cima da média, que ele quer muito e que a renda realmente está dentro de um salário mínimo e meio per capita. Porque tem muita família que às vezes tenta burlar. E eu até entendo. Porque olha só, você tem um filho maravilhoso, ele está na escola pública, aprendendo quase nada. Sim. E você ganha, assim, um pouquinho a mais da renda. Aham. Sabe? Poxa, é a chance, você dá valor a uma boa educação. Sim. Sim. Mas, infelizmente, eu não tenho como, porque eu sou muito séria com o dinheiro que as pessoas colocam no Instituto Ponte. Não tem nenhum incentivo fiscal. A pessoa está doando porque ela acredita que ela vai ajudar um jovem de baixa renda. Então, eu sou muito preocupada em, assim, para aquilo que eu pedir o dinheiro, é aquilo que eu tenho que honrar o seu dinheiro. Mas tem umas escolhas que são muito duras. Entendi. E onde mais que o Ponte te levou, além do palco com o Luciano Huck? Assim, o que você já fez? Assim, onde é que você foi levar essa chancela do Ponte? O que eu mais gosto é que eu conhecer muita gente legal. Sabe, conhecer muita gente interessante, muita gente disposta a fazer pelo outro. Então, assim, eu falo, o que mais me levou foi conhecer pessoas muito interessantes e eu gosto muito de pessoas. É da coisa que eu mais gosto. E aí, eu diria tanto pessoas interessantes intelectualmente, com várias histórias de vida, como os alunos e os pais. Conhecer realidades de vida que eu não conseguia nem imaginar que existiam. Aí, várias coisas maravilhosas, tipo, eu sinto que os amigos dos meus filhos me admiram pelo Ponte. Gente, você ser admirada pelo amigo dos filhos, tem uma coisa melhor? É valioso, né? Não, a escola inteira já admirou, né? Nossa, Martina foi lá hoje na escola. Então, assim, não é só, não são só os amigos, né? Sua mãe na capa da Wine. Tem tudo. Você vai ser criticada. Tipo assim, você tá cuidando daquele que é bom. Quero ver você cuidar daquele que
Sempre vai ter alguém que fala, quero ver você que tá detido. A Bartira tá cuidando de ONG. Qual que é esse interesse? Conta aí, eu não tô entendendo o que você tá fazendo. Uhum. Assim, é longe de ser só Só do amor, né? Só só reconhecimento, hoje, né? assim, ela vem aquela chata aqui pedir dinheiro de novo. Não vai pedir nada hoje não, né? E a gente tem pessoas fora do Espírito Santo que contribuem? Você consegue vários, mensurar isso? É vários. mesmo? Tem Que muitas legal, empresas né? fora daqui que contribuem com o estudo. E essa é a parte comercial de prospecção, você que faz. Hoje um dos problemas do Estudo Ponte é que eu acho que está muito concentrado ainda na minha pessoa, mais ou menos 90% dos recursos sou eu que dou a minha cara a tapa pedindo. Acho que muita gente consegue renovar, o Instituto começa a ter agora um nome mais conhecido, então algumas empresas querem ESG, então já vem atrás da gente sabendo do nosso resultado. A gente está na parte social, está na parte de educação, então a gente já tem um pouco de empresa que nos procuram. Que é o meu sonho, porque assim, o Estudo Ponte não é a Bartira, o Estudo Ponte formado por um monte de parceiros. E vocês estão crescendo muito, né? Porque vocês começaram com quantos alunos, hoje são quantos? Começamos com 19, hoje temos 220, nossa meta, então já multiplicamos aí por 12. Nossa. A minha mãe fala assim, você é louca, você não tem um dinheiro para os que está aí dentro, porque é a longo prazo e você está colocando novos. É mesmo, gente, é um Eu risco. falo, eu acredito na minha capacidade de encontrar pessoas que estão interessadas em apoiar a educação. Essas pessoas existem. Sim. Você tem 220 cartas de consórcio aí. E eu quero terminar, estamos fazendo a seleção, minha meta é terminar esse ano com 260. Então, estou aí na petição grande, quem estiver ouvindo e achar que pode ajudar. A gente vai deixar todos os links aqui. Todo mundo pode ajudar a fazer o Brasil um pouco menos desigual, que vai ser melhor para todo mundo. E use o seu poder, gente. Isso é poderoso, você poder ajudar a vida de alguém. E conta mais ou menos aqui, vamos falar de número. Hoje você tem, desses 220, são os que estão lá, não os que já passaram, saíram. Hoje, estudando, quantos alunos você tem? Como todos esses 220 estão estudando matriculados. Porque como o nosso projeto é a longo prazo, o Instituto Ponte está fazendo agora 9 anos, e os primeiros entraram na 7ª série, ninguém ainda formou. Perfeito. O meu aluno mais velho está no 7º período de medicina. Gente, imagina que vem a festa, o primeiro Ponte graduado. Então, eles ainda não saíram. A gente tem hoje 82% dos alunos que entraram. Não é todo, a gente não dá conta de acertar 100% na seleção. O aluno, quando entra, ele tem que ter uma série de compromissos. Não é que você não tirou 8, por isso eu vou liberar você. Você não tirou 8, mas você está se esforçando, você foi na aula, você foi na recuperação, o que você está fazendo para mudar? Você quer? Então, assim, é um combinado. Então, quando você fala assim, você toma conta até da nota do aluno. Sim, a gente toma conta. O boletim a gente faz tudo, e a gente conversa com o aluno e ele tem que demonstrar para a gente que ele está correndo atrás. Mas tem uma média, então a média é 8? Uhum. Mas ninguém foi mandado embora porque não tirou 8. Perfeito. Esse é o nosso combinado com ele. Ele tem que mostrar que ele está correndo atrás e falar, olha, eu não consegui por causa disso. Tipo, o aluno quando entra, no primeiro ano do Leonardo, ele não estudou inglês. Uhum. E ele vai chegar na prova de inglês que ele lê e ele não sabe o enunciado. Perfeito. E tem aluno que não estudou biologia. Sim. Escola pública não deu. Assim, ele não teve o lá para trás. Então, assim, o primeiro semestre é muito puxado, né? Muito puxado. Mas quando você chegar no final, ele já está acima da média da turma. Sim. Esses 18%, então, teve desistência e teve quem não conseguiu acompanhar. Eu falo que é sempre o aluno que desiste. Porque você fala assim, você tem que ir para recuperação. O aluno falta a recuperação. Eu vou te mandar embora porque você não foi na recuperação. É eu que mandei embora ou ele que quis ir embora? Perfeito. Sim. Entendeu? A gente dá todas as condições, mas ele não quer. Sim. Sabe assim, ele tinha uma vida, ele era o melhor aluno da escola pública, ninguém cobrava nada dele. Ele passava a tarde vendo televisão, fazendo joguinho, e tá tudo bem para ele. A ambição dele, todo mundo que mora do lado dele, trabalha na farmácia, tem um emprego de segundo grau, trabalha no posto, e ele vê todo mundo feliz. Tá bom. Para que eu vou ter essa galera toda do Instituto Ponte me perturbando
acabando com a minha paz. Chegou na Gente, sessão da tarde. maravilhoso. É maravilhosa essa reflexão, porque a gente vive numa cultura tão diferente que realmente a gente nem pensa nisso, né? Tudo Assim, bem se ele não quer, né? Que ele seja honesto com o programa e o programa quer Não tudo é bem, que pena, né? pôr uma vaga, mas A assim, Que gente, pena que ele tá abrindo mão dessa a oportunidade. gente tenta de tudo. Eu falo, depois que entra no ponte, desistir de qualquer aluno pra gente é muito sofrido, sim. mas ele tem que mostrar o tempo inteiro que ele quer mais do que a gente. Uhum. Não, isso é ótimo, né? Porque realmente é ele que vai mudar a vida dele. Isso. A gente só vai dar oportunidade. Quem vai mudar é ele, não é a gente. E você Mas deve fala, ser muito difícil mesmo. Para esses alunos que têm né, uma realidade em volta tão diferente. né? Desconforto, né? Ser a sessão da tarde ali. E você falou numa entrevista também que quando se tem alguma história, algum problema que precise de você, você se envolve. Senão, às vezes, você prefere não saber. Tem umas histórias muito, muito Tristes, né? punks, assim. É muito difícil, assim, violência doméstica. Eu não estou falando que na nossa classe social não tem, não, tá? Mas eu não tinha acesso. Aham. Então, você vê casos de violência doméstica muito grande. Tem muitas histórias muito confusas que mexem muito comigo. E a gente tem uma equipe pedagógica muito boa. Então, eu falo assim, gente, se eu não for fazer nada, precisa me contar. Você Isso absorve só essa tira energia, né? a minha energia. Se precisar de tomar uma decisão minha, conte comigo. Aham. Mas eles sabem melhor do que eu. Assim, na minha inexperiência, tinha uma família que a aluna apanhava e eu achava aquele lar, quando eles me contaram, assim, muito doentio. Eu falei, impossível ela prosperar nesse lar. Eu falava assim, tem que arrumar um jeito de tirar a menina do lar. Aham. Uhum. E quando eles foram começar nos CRAS, tem uma história da relação da família que tem um amor e ódio ali, entendeu? Ele bate, mas é a mãe que cuida, é a avó, é o pai. Tem uma relação ali que a última coisa que se faz é tirar do lar. Aham. Então, assim, naquele momento, eu falei assim, eu não tenho condições de dar a menor opinião. Sim. Porque eu ia falar assim, não dá para viver no ambiente doentio. Mas ali tinha um amor, uma condição que tinha que ser melhorado. E eu não tenho esse conhecimento. Então, assim, não Isso é só te sugar, isso, né? precisa me contar, porque eu não sei resolver. Mas, E assim, essa menina conseguiu continuar? conseguiu. É duro, a história é dura e tudo, Dura. mas ela tá persistindo. Que Hoje é uma bacana. boa universitária. Nossa, que bacana. é, e a equipe resolve melhor do que eu. Mas se precisar de mim para tomar qualquer atitude, e aí pode me procurar que eu tô pronta para apanhar também. E essa equipe que você fala, nós somos Sherlock Holmes, a gente vai à escola e tal. Quantas pessoas são hoje no Ponte? Hoje a gente tem uma equipe de 11 pessoas, não necessariamente todo mundo integral. Sim. Porque eu tenho um professor de matemática, de português, faz um reforço enquanto eles entram na escola pública, está terminando a seleção agora. Aham. Em 29, agora vai sair o resultado. Aí, nesse segundo semestre, eles continuam na escola pública e fazem esse contraturno que a gente está preparando para ano que vem eles irem para particular. Sim. Ah, E ajeitando a cabeça, nivelando algum conhecimento que ele não deu para fazer menos sofrida para o aluno Ingresso. essa entrada. Então, assim, tem professor que só vai lá e dá aula. Contratados? Todos são contratados. A equipe de atendimento é contratado, psicólogo, Entendi. pedagogos, tem uma coordenadora que cuida de todas as parcerias. Então, ela anda dentro de todas as escolas conversando como estão os nossos alunos lá. Tem uma pessoa focada em seleção. Não, gente, problema Não, tem estou pensando no sim. custo realmente do Ponte, que o custo não é só manter esses alunos. Você tem hoje um número? Quanto custa um Ponte no ano? Um aluno custa Um para nós aluno. R$ 800 por mês. Aham. Eu falo assim, não existe investimento melhor. Quem com R$ 800 por mês dá escola particular, escola de inglês, transporte, uniforme, alimentação, apoio psicológico e reforço escolar se precisar. sim. Eu falo assim, a gente Leite de pedra, consegue né? esse custo porque as escolas são os principais parceiros. Eu não pago a mensalidade da escola regular, eu não pago a mensalidade da escola de ensino de inglês. Mas esse é o valor que você. Desembolsa.
Então, mas você tem quando você pensa em equipe, você não está incluindo esse valor, né? Tudo. Ah, Incluindo tudo. Todo centavo que o Instituto As Ponte escolas dão gasta. bolsa de 100%. Tem uma 100%. escola que dê 50%, não. Se o aluno tá ali, ele é bolsa. Entendi, perfeito. Todos os bolsistas são integrais. Agora, Priscila, a gente veio aqui falar de carreira e maternidade da Bartira. A gente só fala do Instituto Ponte, que obviamente é apaixonante. Mas o meu filho sempre. Porque a maternidade dela tá muito bem resolvida. Ó, check, bem criados. Mas Bartira tem 2 filhos que moram fora, né? E que sonham um pouco do seu sonho também, que é sair daqui e olhar o mundo de outra forma. Fala um pouquinho disso, assim, de como passar essa cultura para eles e de como hoje viver longe dos filhos. Péssimo. Não gosto de jeito nenhum do ninho vazio. Vivo indo atrás de menino. Tipo, tenho uma reunião em São Paulo na terça, vou no domingo. Tá? Vou no domingo, passo o domingo com eles, trabalho online na segunda, arrumo uma reunião em São Paulo para poder ir para minha reunião da terça. Mas é aquele sentimento assim, eu acho que eles estão onde eles deveriam estar. Sim. Então, lá em casa, assim, todo mundo é muito estimulado a correr atrás do seu sonho. E assim, faz o curso que você quiser, mas esteja no lugar que você está desafiado. Eu acho assim, que eu mais passo do meu sonho, não é tanto o meu sonho, eu acho que é o meu jeito de ser. O que eu acho que eles mais, assim, sabe, é desde aquela fala da minha mãe, faz o que quiser da sua vida, mas você é responsável por As isso. suas pernas. Que bom, parabéns, Bartira. Foi muito legal ouvir mais do Instituto e, assim, admiração pelo seu trabalho, muito incrível. Assim, dá vontade de... Você contamina, né? Fala pra gente, então, onde que a gente encontra o Ponte? www.institutoponte.org.br. Então, no nosso site tem cotas, tem toda a maneira de lá. Gente, querendo ajudar, todas as formas aí estão disponíveis e tem muita forma e a gente precisa para poder botar mais aluno. Parabéns, Bartira. Parabéns. Obrigada, Bartira, por ter vindo. Isso aí, botando podcast, que também não é fácil ter audiência ou conseguir um convidado. Esse trabalho A gente está caminhando. A gente está começando, né? E a gente também tem um propósito social, que é trazer um pouco de conforto para essas mães que acham que não dá para juntar carreira e maternidade. E eu acho que tanto eu quanto a Priscila, né, em momentos de vida diferentes, entendemos a importância da realização profissional, né? Não é só maternar, que é maravilhoso, mas acho que a melhor coisa que o filho pode ter é uma mãe feliz. sim, Vai feliz, feliz. e para a mãe é um filho feliz, né? Certeza.